2021 ainda será com máscaras, álcool e termômetros. Mas o novo normal será sem medo do desconhecido, sem quarentena, pois aprendemos que em 2020... Em 2020 lamentamos pelas vidas que se foram por causa de um vírus e os desdobramentos na economia no mundo. Mas fomos sobreviventes e aprendemos a nos adaptar. O ano surgia com novas expectativas de que o vírus fosse apenas uma triste lembrança, contabilizando os prejuízos do ano anterior, mas com a esperança da retomada da economia em breve. Nos Estados Unidos, apenas uma semana antes do fim do seu mandato, Donald Trump é impedido. Joe Biden assume o governo nos Estados Unidos. Aquele que mudava a tendência dos mercados globais com um tweet é passado. Trump então incita protestos, resultando na invasão do Capitólio. No Brasil, com altas dos preços dos imóveis, dos combustíveis, queda de venda de carros, multinacionais anunciam o fechamento de fábricas. A dívida pública bate recorde. São 702 bilhões de déficit, 89% do produto interno bruto. Rumores de uma nova CPMF ganham força e ainda em crise social aumenta a necessidade de retorno do auxílio emergencial. Em 25 de janeiro, as primeiras doses da vacina começam a ser aplicadas. Surgem novas variantes, mas as vacinas se mostram eficazes, aliviando a atenção da população. 30 empresas anunciam a abertura de capital na Bolsa de Valores brasileira, mostrando que apesar da insegurança, esse é o melhor caminho. Câmara e Senado são fundamentais para o governo conseguir apoio e avançar com suas propostas. De 2019 a 2020, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, causou transtorno ao presidente da República. Para conseguir eleger os dois aliados, o governo então libera bilhões em emendas parlamentares. Arthur Lira é eleito presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco assume o Senado. Os rumores sobre a volta do auxílio emergencial se tornam realidade. A discussão agora é como desburocratizar o pagamento de impostos e transformá-los em uma alíquota única. E após 30 anos, uma proposta de reforma tributária será discutida para tornar mais simples o arcabouço fiscal brasileiro. Uma luz surge no fim do túnel. A discussão sobre a autonomia do Banco Central é assunto que agrada os investidores. Passou pelo Congresso como um aceno pró-mercado, mas logo em seguida, o governo, vendo a sua importância de tê-lo sob comando para controlar a taxa de juros e, consequentemente, a inflação, foi à Justiça para revogar sua autonomia. Depois da votação tensa, STF o mantém independente e uma grande vitória para os brasileiros foi conquistada. Em fevereiro, a gasolina já tinha subido 34%. Bolsonaro intervém na Petrobras, fazendo as ações caírem de R$ 24 para R$ 16 em poucos dias. A bolsa, que estava em 120 mil pontos, cai para 107. Em 9 de março, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é absolvido da Lava Jato e se torna elegível em próximas eleições. A PEC emergencial é aprovada na Câmara. E após 6 anos de redução constante da Selic, tivemos a primeira das 7 altas subsequentes. Começamos o ano em 2% e finalizamos o ano a 9,25%. Em março, o navio Ever Given encalha no canal de Suez, obstruindo a passagem de uma importante rota comercial, causando prejuízo global. Apesar do aumento dos gastos, o índice Bovespa retoma o seu patamar dos 120 mil pontos, refletindo o bom resultado das empresas nacionais. O vírus já não apresenta uma grande ameaça. Mesmo com as novas variantes, estamos nos adaptando. As vacinas são eficazes. Podíamos observar novos empreendimentos surgindo e nas ruas, comércios há muito tempo fechados voltaram a abrir suas portas. Mas a política... O projeto da reforma tributária começa a ser desidratado. CPI da Covid toma as manchetes dos jornais de todos os países, causando volatilidade no mercado financeiro nacional. Em maio, finalmente a privatização da Eletrobras é aprovada e rumores de apagão decorrente de uma crise hídrica preocupam o brasileiro. O produto interno bruto do Brasil vem acima do esperado e anima o mercado, levando o índice Bovespa às novas máximas históricas, atingido a 130 mil pontos, o equivalente a mais de 10% de alta no ano. Mas como dito por Milton Friedman, não há nada tão permanente quanto um programa temporário do governo. E para provar isso, o auxílio emergencial é prorrogado até outubro, mais para frente até dezembro e para 2022. As medidas populistas tão próximas de uma nova eleição são pura coincidência. Um super pedido de impeachment chega na Câmara. As manobras políticas ficam cada vez mais ousadas. Surgem rumores de um fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais.
foi aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente e foi derrubado no último dia antes do recesso de fim de ano. Uma nova greve dos caminhoneiros é articulada. Motocicletas de apoio ao presidente surgem em vários estados. A proposta da privatização dos Correios entra em pauta no Senado e a arrecadação federal bate recorde no mês, algo que não acontecia desde 1995. Nos Estados Unidos, Biden determina a retirada das tropas do Afeganistão, atitude que aumenta a desaprovação de seu governo. No Brasil, o preço da gasolina atinge novos patamares, chegando a R$ 7,00 o litro. O IPCA registra o maior acúmulo de altas desde o governo Dilma, em 2016. O balanço das empresas ainda surpreende o investidor positivamente. A reforma tributária é abandonada. Uma nova proposta, então, encaminhada pelo governo, não simplifica ou desburocratiza, mas ela cria novos impostos. Agora os alvos são os dividendos dos empresários e investidores. A instabilidade política nacional gera onda de cancelamento de IPOs no Brasil. Uma possível crise de energia na China assusta o mercado, mas não tanto quanto o caso da Evergrande, em que na possibilidade de falência poderia levar o mundo a uma nova crise da economia global. O governo chinês consegue o apoio de bancos para apoiar o mercado imobiliário. No dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro mobiliza manifestações pró-governo em todo o país. Pessoas tomam as ruas no meio de uma pandemia. O MST invade a sede da Bolsa de Valores para protestar contra o governo de Bolsonaro. Os gastos sem limite do Congresso em campanhas eleitorais tomam o investidor brasileiro inseguro e insatisfeito. O lobby do Senado freia a reforma do imposto, mas o governo quer e precisa tornar o Bolsa Família um programa estendido, maior e mais populista, mas não tem de onde tirar o dinheiro. Então surge uma proposta, apoiada pelo ministro da Economia Paulo Guedes, de parcelar os precatórios, que são dívidas que tramitam contra o governo há anos, que deveriam ser pagos em 2022, serão parcelados em 10 anos. Isso é uma bomba no mercado financeiro que demonstra sua insatisfação contra as medidas populistas e a bolsa vai para os 100 mil pontos. O ano está acabando e novamente o Senado sofre pressão do lobby empresarial e equilibra esse calote propondo mudanças na PEC para deixá-la um pouco mais amena. Ela é modificada, alterada, reprovada, alterada novamente e votada. O governo vence e consegue aumentar o orçamento em 2022 em mais de 106 bilhões de reais. Para isso, o teto dos gastos é deixado de lado. Bolsa continua caindo. Nos adaptamos ao vírus, nos adaptamos às novas variantes, nos adaptamos ao mercado mais veloz, ao trabalho em home office, à compra a distâncias, mas o que parece, não nos adaptamos aos conflitos de interesse dos políticos municipais, estaduais e federais. Enquanto isso, investidores brasileiros inexperientes reduzem suas aplicações. Já o estrangeiro, mais experiente, que pensa no longo prazo, segue comprando as nossas empresas. Com isso, o mercado brasileiro registra a maior entrada da história de investidores estrangeiros. São novos 57 bilhões de reais. A cada temporada de balanço, somos surpreendidos positivamente. A Vale, por exemplo, reportou mais de 100 bilhões de reais de lucro líquido apenas nos últimos 12 meses. Biden consegue novas aprovações do Congresso para injetar ainda mais dinheiro na economia. Agora estamos falando de mais 3 trilhões de dólares em infraestrutura e auxílios assistenciais. Com isso, a inflação é a maior nos últimos 40 anos, chega a 6%. Chegamos no último mês do ano, com o surgimento da variante Ômicron, que causa pânico infundado nos mercados mundiais. E assim que surgem os estudos, o resultado é animador e até descrito como um presente de Natal antecipado, já que o vírus é mais frágil, mas ainda assim capaz de imunizar a população para as demais variantes. Este é um caminho já percorrido para superar as epidemias passadas, como o caso do H1N1. Neste ano, vimos nossa capacidade para lidar com ameaças. Nós trabalhamos, empreendemos, investimos, estudamos e nos aperfeiçoamos. O vírus já não apresenta tamanha ameaça, mas como se lutando contra nós, a política foi quem nos abalou. Em 2022 é ano de eleição e temos novamente a oportunidade de fazer melhor. Não omita o seu voto, tome ação, seja consciente. Fomos sobreviventes, somos brasileiros, sejamos agora responsáveis.